Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são pecados meus. São estrelas fulgentes, brilhantes, lucentes, caídas dos céus. Teus olhos risonhos são mundos, são sonhos, são a minha cruz. Teus olhos castanhos, de encantos tamanhos, são raios de luz. Olhos azuis são ciúmes. Estamos aqui com o presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o magistrado Evanir Ferreira Castilho. Por sinal, pela segunda vez presidindo este tribunal. É com muita alegria que o Contraponto o recebe, presidente. Muito obrigado, Cacilda. Efetivamente, o Contraponto vem se impondo aos telespectadores de bom gosto, não só do mundo jurídico, mas de toda a sociedade. Parabéns ao Tribunal de Justiça, que, afinal de contas, é o responsável por tudo isto, e a você, como apresentadora, com a sua elegância, com a sua ética. Muito obrigada, presidente. Vamos começar esquentando o ambiente. Vamos. Por que não há mulheres na Corte Militar? Algum preconceito? De forma alguma. Nós tivemos ainda recentemente a presença de juízas em primeiro grau, doutora Matilde, doutora Rosiane. Foram mulheres que atuaram nesta casa. No momento, ambas estão aposentadas, mas não há o menor preconceito contra a presença da mulher. Pelo contrário, é muito prazeroso e há dignas profissionais neste ramo que provavelmente um dia possam chegar até a presidência da casa. Tenho certeza. Se Deus quiser. Ainda falando das melhores metades, isto é, das mulheres. Exato. Qual o crime que as militares mais cometem, presidente, se é que cometem? Nós temos poucos casos envolvendo crimes militares por mulheres que integram a corporação. Existem, sim. Mas eu tenho a impressão que a mulher talvez tenha uma atitude mais ponderada e corra menos riscos buscando não se envolver com a criminalidade. São os mesmos crimes que às vezes envolvem os homens. Digamos que a prática criminosa não está ligada à sexualidade, ao gênero a que pertence. Mas são muitas vezes questões até que envolvem disciplina, que envolvem a lesão corporal ou mesmo crime patrimonial. Talvez coisas mais amenas. Mais não é mesmo, amenas, presidente? exatamente. Muito bem, eu tenho aqui, o senhor declarou que em 15 meses julgou e condenou quase 130 policiais, sendo que 29 perderam seus postos e patentes. Pergunta, qual tem sido o objeto predominante dessas condenações militares masculinas? Independentemente da sexualidade do policial militar, vejo como importante que as cortes estaduais, e no Brasil são apenas 3 cortes militares estaduais, a de São Paulo, a de Minas e a do Rio Grande do Sul, elas exercem uma espécie de contraponto. Para sermos oportunos, a respeito da atitude, do comportamento dos seus policiais militares. Veja, São Paulo hoje, entre os da ativa e os da inatividade, são mais de 135 mil policiais militares. O policial militar é um homem fardado, armado, a serviço da população, mas também identificado pela marginalidade. Isto faz com que haja uma efetiva necessidade de se controlar estas condutas. Quase que uma fiscalização, presidente. Exato. Praticou um crime, responde por ele. Praticou uma atitude indisciplinada, feriu a hierarquia e a disciplina, há que responder. É muito bom, e nós temos justiça militares em todos os estados do Brasil, mas tribunais só em 3 estados. Quer dizer, então há uma carência de tribunais. Carência, e é necessário ter sensibilidade para julgar o homem que venha delinquir no exercício da atividade policial, porque ele está muito próximo entre a sociedade e o delinquente e pode ser envolvido. É preciso ter uma vocação especial, daí legislação especial e a função especial para julgá-los. E como aumentar o número de tribunais? Veja, a Constituição brasileira prevê que todos os estados cujo contingente de policiais militares seja superior a 20 mil homens podem, através do seu Tribunal de Justiça, da sua Assembleia Legislativa, criar tribunais militares. E nós temos vários estados do Brasil já com esse contingente superior a 20 mil homens. Então já está na hora.
Eu acredito que está na hora, até porque percebe-se que em alguns estados a falta de uma justiça especializada, vocacionada, sensível a esse tipo de atividade faz com que muitas vezes o abuso cresça, perde-se o controle sobre o exercício da função policial militar. Presidente, diga lá, qual o principal motivo que conduz o policial a delinquir? Na sua opinião. São diversos. Às vezes, uma formação não muito rígida, não muito precisa, não muito rigorosa. Outras vezes, a oportunidade. A ocasião faz o ladrão. E não apenas nos crimes patrimoniais, mas em toda a classificação de crimes que se possa imaginar, é aquela facilidade. Daí a importância de órgãos repressores, de órgãos julgadores, exatamente numa atividade tão próxima da criminalidade. Para combater o crime, nós precisamos de policiais. E o policial pode, efetivamente, fazer uma opção errada e aderir à criminalidade. É preciso ter sensibilidade para isto. E como o presidente Ferreira Castilho se defende das críticas de que a justiça militar é corporativa? É simples. Se existe corporativismo, não é no sentido de proteger o mal policial, o criminoso. O corporativismo, se existe, é no sentido de prestigiar a instituição Polícia Militar. Mas os julgamentos são absolutamente isentos. Eu estou nesta casa há 22 anos, 11 anos como procurador de justiça e mais 10 anos, já vou para 23 anos, como magistrado. Sou, portanto, uma testemunha viva da melhor justiça que aqui se busca fazer. No momento de julgar, de processar, de apurar, de instruir um processo, há absoluta isenção. Não há porquê tendências ou protecionismos ou perseguições. Presidente, a Constituição Federal fala que não haverá pena de morte, salvo para os crimes militares em tempo de guerra, mais ou menos isso. Muito bem, mas pelo artigo 5º, deserção é um crime militar. E aí, eu pergunto, merece ser condenado à morte um militar que deserta diante do inimigo? Eu diria que em tempo de paz é um dos crimes, já é chamado a deserção, já é chamada de o mais militar de todos os crimes. Em tempo de paz, em absoluto, não há a mínima possibilidade de incidência desta pena capital. Sim. Mas em tempo de guerra é possível que ela seja aplicada. Entretanto, confia-se na serenidade e no descortínio dos julgadores. A meu ver, a pena de morte não é uma solução. A pena de morte é quase uma vingança e, ainda que admitida em tempo de guerra só para casos extremos, que não mereçam uma pena regeneradora. A morte não regenera, a morte liquida. Presidente, os militares ficam num presídio próprio. Sim. Portanto, tem um regime prisional diferente. Exato. Mas ainda se justifica essa diversificação do sistema prisional? O que o senhor acha? Sob vários aspectos, justifica-se a existência de um presídio militar. Em primeiro lugar, Cacilda, se assim me permite, porque o policial militar, mesmo atingido pela prática criminosa, ele continua marcado pela sua formação. Colocá-lo num presídio comum seria entregá-lo aos seus detratores, aqueles que vão se vingar de atitudes dele como policial. É quase provocar, né? Exatamente. Quase o ato de provocar. Exatamente. Em segundo lugar, quer me parecer que o presídio militar mantém a dignidade do condenado. Ele tem lá todos os dias o hasteamento da bandeira, canta o hino nacional, desfila, faz as suas atividades e mantém a hierarquia, a disciplina. Então, isto mantém nele aquela formação que o Estado investiu para dar a ele um espírito público de servidor público. Perfeitamente explicado, presidente. A última desse nosso primeiro bloco. A imprensa noticiou que o PCC teria hoje uma ONG. ONG investigada hoje pelo Ministério Público. Sim. Mas o interessante é que quem toca essa ONG são militares expulsos da corporação, condenados em processos que tramitam aqui no Tribunal de Justiça Militar. Isso tudo não é, no mínimo, curioso? É bastante curioso. Nós não podemos negar que realmente os grupos criminosos organizados têm uma certa atuação, podem engolfar alguns interessados em aliarem-se a esses grupos, mas é preciso que as autoridades, é preciso que
a sociedade como um todo esteja alerta para isto. Daí, talvez, até se nós retornássemos à pergunta anterior, a necessidade de um presídio especial. Sim. Para aqueles da Polícia Militar que se veem condenados. Porque a sua dignidade, o seu idealismo, porque eu acredito que a formação dos nossos policiais acaba injetando no seu sangue, no seu cérebro, na sua alma, uma certa dignidade que não pode ser enxovalhada. E que isso não se perca, não é mesmo, presidente? Exatamente, é um investimento público, é dinheiro de toda a população na formação de um policial. Bem, nós estamos aqui começando a perceber por que o senhor foi reeleito presidente do Tribunal de Justiça Militar. Mera gentileza dos meus pares. Bem, nós vamos interromper alguns instantes desse primeiro bloco. Daqui a pouco nós voltamos. Você continue aí. De volta no nosso segundo bloco, conversando com o presidente do Tribunal de Justiça Militar, Dr. Evanir Ferreira Castilho. Presidente, falemos agora e apenas do juiz Ferreira Castilho. Perfeito. O senhor já foi político, já foi advogado, já foi promotor público, já foi procurador de justiça, etc. e tal. Sim. Por que escolheu a Justiça Militar? Conte para nós. Eu fui designado pelo então Procurador-Geral de Justiça, Paulo Salvador Frontini, para acumular 2 tribunais, o extinto Tribunal de Alçada Criminal e o Tribunal de Justiça Militar. São 2 realidades diferentes, 2 legislações, e talvez um caso não tão comum, essa acumulação de 2 cortes no mesmo estado. Para mim foi uma honra, uma satisfação, e o procurador subsequente me chamou e disse: Evanir, você quer ir para o Tribunal de Justiça, para a Alçada Civil, para o segundo Alçada Civil, para o Tribunal de Alçada Criminal, ou quer continuar na Justiça Militar? Aí pegou. E eu disse a ele: já que o senhor está indagando, eu devo ter liberdade de opção. Eu quero continuar na Justiça Militar. Senti que eu tinha um futuro, uma vida, e já estava aqui há 10 anos, quando vagou, por falecimento do juiz Otávio Guimarães Brotero, a vaga que hoje ocupo como magistrado. E o beneplácito dos meus colegas tem me conduzido, agora pela segunda vez, à presidência da casa, o que muito me honra, até porque estamos com uma reforma completa na casa, na sua estrutura funcional, nos seus ambientes. Mas o senhor seria capaz, eu insisto ainda um pouco mais, Vejamos. em responder assim, qual a veia que o transportou para a Justiça Militar, lá no fundo do presidente Ferreira Castilho? Eu sou um profundo admirador de organização, de hierarquia, de disciplina. Perfeito. E isto me encanta. Saber que eu chego à minha sala, não há um cinzeiro sem estar limpo. Saber que a casa funciona e que há uma integração entre todos os seus setores. O senhor está em família, então. Sim, estou. Presidente, o que é mais difícil? Acusar, julgar ou defender? Confesse. Cacilda, eu já saboreei todas as posições do triângulo do julgamento. Já fui advogado, 25377 é meu número de OAB, fui promotor de justiça ao longo dos anos, 12 anos de magistrado nesta corte, mas, sobretudo, 10 ou 11 anos de procurador de justiça. Então, já defendi, já acusei, julgo, fiscal da lei, pelo meu perfil. Entendo que todas as funções têm os seus percalços. O que é preciso é abraçá-la com toda a intensidade, é viver intensamente qualquer que seja a posição do operador do direito. E por falar em julgar, a Justiça Militar Paulista está completando 70 anos. Exato. Moça ou velha, presidente? Em 25 de fevereiro próximo, nós completamos esses 70 anos, que para nós é uma prova de um bom desempenho. Sem dúvida. E eu diria que a Justiça Militar é uma jovem madura. Jamais vai envelhecer porque ela se renova. A nossa atuação é cheia de entusiasmo e eu sou testemunho disto. Os meus colegas de plenário, os nossos juízes de primeiro grau, os promotores de justiça, os procuradores de justiça, os eminentes advogados que aqui atuam, todos eles, eu observo isto, são dotados de vibração, apaixonados pelo que fazem. É uma justiça com 70 anos, jovem e madura.
Notável, presidente, o senhor realmente fala com o coração. É verdade. E por falar em coração, nós sabemos, há uma paixão pelas raízes, a paixão por Portugal, isso existe também. Sim. Como o senhor mata as saudades da terra lusitana? Portugal faz parte não só da história, mas da alma. Em Portugal eu me sinto em casa. Eu e minha esposa Eliana nos voltamos até em homenagem ao meu sogro, Antero Martins, professor de violão, maestro arranjador, para as coisas de Portugal. A sua música, Eliana tem um CD gravado, Brasil Canta Aliás, em Portugal. está aqui, né? Brasil Canta em Portugal. Está aqui, Brasil Canta em Portugal. Ela tinha um programa também. Ela teve um programa de televisão, já não está mais no ar. E nós temos um grupo de jograis, os Jograis Fernando Pessoa, aliás, com autorização da família do poeta para uso do seu nome aqui no Brasil. Isso antes mesmo que a sua obra caísse em domínio público. Ele morreu em 1935. Em 2005, caiu em domínio público, mas nós já tínhamos autorização anterior. Para isso. Nos 500 anos do descobrimento do Brasil, estivemos em Portugal, fizemos 10 apresentações em Lisboa, 3 delas na RTPI. Fascinante, presidente. E vibramos com essas coisas, com a obra do poeta, não só dele. Temos um outro CD dos Jograis Fernando Pessoa, que é esse outro aqui inclusive também, com numerosos poetas, e o nosso Paulo Bonfim, sim, com a o sua famoso Maria e querido Paulo Felicidade, Bonfim. exatamente. E isto faz com que a arte, a poesia, filtrem as tensões da magistratura. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, sabiá. É verdade, faz com que vivamos os poetas Exatamente, permanentemente. intensamente. Pois é, o senhor acabou de confessar ser um apaixonado por poesias. Presidente, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim. Vamos lá, Excelência, um trechinho de Fernando Pessoa. Mar português, ó mar salgado, quanto de teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena, tudo vale a pena, se a alma não é pequena. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, perigo e abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Uau, presidente, maravilha! Muito obrigado. Só mais um, presidente. Deixando de lado por alguns minutos Fernando Pessoa, há um dos integrantes da tríade parnasiana formada por Bilac, que é Raimundo Correia. Dele, mal secreto. Se a cólera que espuma, a dor que mora na alma e destrói cada ilusão que nasce, tudo que punge, tudo que devora o coração no rosto se estampasse. Se pudesse, o espírito que chora ver através da máscara da face. Quanta gente talvez que inveja agora nos causa, então piedade nos causasse. Quanta gente que ri, talvez consigo, guarda um atroz, recôndito inimigo, como invisível chaga cancerosa. Quanta gente que ri, talvez existe, cuja aventura única consiste em parecer aos outros venturosa. Presidente, eu passaria horas e horas aqui ouvindo e tenho certeza que o telespectador também. Será um prazer. Parabéns, parabéns. Muito obrigado. Presidente. Pois é, presidente, eu estou fascinada. Eu estou vendo aqui onde vocês se apresentam. Os Jograis, sempre que convidados, se apresentam em qualquer solenidade, em qualquer evento. Nós temos tido apresentações no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, a Academia Paulista de Letras já nos prestigiou também, em solenidades, na Casa de Portugal, no Clube Português, enfim, onde houver afinidade com a poesia, com a literatura, com a interpretação, com a arte, os Jograis Lá sempre estarão. se dispõem a lá estar. Presidente, publicamente o senhor se compromete, quer me convidar para a próxima apresentação, eu faço questão de ir. Está feito Maravilha. o compromisso, publicamente. Pois é, até que ponto a poesia tem o poder de influenciar o juiz Ferreira Castilho, depois de tudo isso?
A poesia me influencia na medida em que a sensibilidade filtra o corpo, a alma e o espírito. Isso nos propicia melhores condições, leveza para não fazer do julgamento algo pesado. Julgar, sim, mas com humanidade, julgar com serenidade, sobretudo, Cacilda. Esta é a função da poesia que permeia toda a nossa existência. Presidente, nós sabemos que o boêmio é um generoso de espírito, um esteta por natureza, um amante do que é belo. Sim. O senhor pode nos confidenciar se o presidente do Tribunal de Justiça Militar é um boêmio? Boêmio, sim, no melhor sentido da palavra. Claro. Um boêmio de alma, não aquele que gasta suas noites e dorme os seus dias, mas um boêmio na sensibilidade, Sim. um boêmio na dedicação, no estudo, mas também no elevar-se, na alma, no espírito, no transcender, Cacilda. Eu digo que sou um boêmio, sim, no melhor sentido da palavra. Um boêmio da alma. Da alma, exatamente. Bom, isso nós estamos percebendo, presidente. Eu agradeço. Mas agora é incrível, sabe? Até complementando essa nossa conversa, Sim. a imagem espiritual que carregamos de um militar é rígida, autoritária e absolutamente metódica. E o senhor representa ser exatamente a antítese disso. Quem pode explicar? Fernando Pessoa? Acredito que sim. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Mas é demais, presidente. Essa autopsicografia de Fernando Pessoa traduz bem. Através da poesia, nós criamos uma supra-realidade, nós filtramos a alma, nós drenamos o cérebro e transformamos a existência numa sucessão de felicidade. Isto é importante. Por fim, e infelizmente, presidente, mergulhemos ao fundo do magistrado Ferreira Castilho. O que o senhor sente quando escuta o hino nacional brasileiro? Em todas as solenidades, em todos os momentos em que se executa o hino brasileiro, o hino nacional, normalmente, além de estar perfilado, eu tenho por tradição colocar a mão ao peito. E enquanto os acordes vão se desenvolvendo, penso comigo na extensão deste país. Este país que conseguiu manter, desde os tempos do Império, Brasil Império, a sua hegemonia territorial, a fé, a crença, a ideologia. Penso nos humildes, nos miseráveis, mas também na grandeza deste país, na sua tecnologia. E penso comigo, oxalá, todos os que estão ao meu lado, perfilados, olhando para o pavilhão nacional, lembrem-se da heterogeneidade deste país, os ricos e os humildes, os poderosos e os dominados. É um espelho da nação e que foi muito bem sintetizado em acordes, em versos, e que, a meu ver, é um retrato deste país. Apelaria a todos que, ao ouvirem a execução do hino nacional, façam esta mesma reflexão. Como é grande este país, como a esperança renasce a cada dia e como é preciso elevar aos mais humildes para igualar a todos. Nós agradecemos a presença do Dr. Evanir Ferreira Castilho, presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, reiterando os nossos votos de uma felicíssima gestão. Aliás, mais uma feliz gestão. Obrigada, presidente. Muito obrigado, Cacilda, o seu talento, a sua dedicação, a sua forma simples de fazer este programa grandioso. Parabéns ao Tribunal de Justiça por esta iniciativa, por permitir que o magistrado venha de público diante dos canais de televisão que você faz a divulgação do seu trabalho. São 2, nós sabemos, vários dias da semana, porque isto permite à população conhecer um outro lado do profissional do direito. A nossa casa, a Justiça Militar, o Tribunal Militar, os nossos pares estão encantados com esse trabalho que divulga o nosso dia a dia. Isto mostra também que o magistrado, o promotor, o advogado tem uma dimensão muito maior do que apenas um profissional, tem alma.
É isso aí. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É isso aí, presidente. O Contraponto volta na semana que vem. Como não há felicidade permanente, a lembrança triste que me traz recordar a infância é exatamente a perda de meu pai. Aos 9 anos, ele já com uma certa idade, nos deixou. E isto fez com que eu me tornasse adulto mais cedo. Há um lado construtivo, um lado positivo, mas também a lembrança triste da perda de um pai. Lembro-me ainda quando meu tio me elevou para dar o último beijo na sobrancelha do meu pai, dizendo: "Você vai esquecer?" Não. Alegrias e tristezas fazem parte do nosso patrimônio. Não se esquecem porque elas nos enriquecem.